E se a gente falasse de produto sem querer parecer inteligente o tempo inteiro? Meu nome é Vinícius Miguel e está começando mais um Produtariando e o tema de hoje ele é sobre o jogo do comissionamento versus o jogo do valor. Em várias empresas que a gente tem um produto e propostas são feitas para ele, propostas B2B mais especificamente, a gente tem um relacionamento com o time comercial que ele precisa ser próximo. E quando a gente tem esse tipo de relacionamento, a gente percebe que os interesses e motivações para trazer dinheiro para dentro da empresa, ele é diferente. A gente, enquanto PM, a gente joga o jogo do valor. Então a gente quer trazer um bom cliente que vai usufruir do nosso produto. Usufruindo do nosso produto, ele vai ser retido. Eu aumento a receita e extraio mais coisas para ele, gerando mais valor para ele. E a gente constrói uma relação de longo prazo, que é mais difícil de ser rompida e a gente tem uma previsão de receita maior. O jogo do comissionamento, ele tem algumas nuances, ele respeita tudo isso, mas o jogo do comissionamento ele é muito mais imediatista. Então eu enquanto comercial, recebo para trazer alguém na hora. Eu recebo para trazer alguém dentro daquele mês e eu tenho metas para bater. Se eu não estou batendo bem as minhas metas, é muito difícil profissionalmente, psicologicamente, o vendedor não querer só trazer o cliente para ele ganhar em cima daquela venda e as coisas acontecerem. Existem maneiras de remuneração que são mais elaboradas, que comissionam ao longo do tempo, comissionam maior após uma renovação, enfim. Existem esses cenários, mas algumas empresas que fazem dessa forma. E aí esse jogo é interessante porque a gente, enquanto produtor, a gente prioriza algumas coisas, eu falo produtor em termos de produzir o produto e executar o produto, a gente prioriza algumas coisas pensando no valor e no jogo de médio e longo prazo. E conforme a gente faz isso sem comunicar o time comercial, o comercial faz promessas de curto prazo. Então a gente tem um desalinhamento muito grande, porque a promessa de curto prazo é o que vai resolver a dor que o cliente está ali na frente dele. Ainda mais se onde é um produto que a pessoa encontra mediante uma dificuldade, a pessoa quer resolver o problema na hora. Então qualquer promessa e qualquer coisa vai ser atendida. Para jogar bem esse jogo, a minha primeira experiência foi um desastre, assim, o comercial me engoliu. Eu fiquei meio, nossa, muita porrada, sem entendimento e coisas do tipo. E com o passar do tempo, foi amadurecendo nesse tópico. O que ajudou no meu amadurecimento desse tópico e que eu recomendaria hoje? Hoje eu não jogo tanto esse jogo no meu cargo atual, né? Eu não preciso fazer tanto essa dinâmica, mas quando eu precisava, em algumas oportunidades, o que funcionou? Primeiro, alinhamento de apresentação. Eu acho que um material, um paper de apresentação, ele precisa estar muito alinhado com o discurso que vai estar lá na ponta e a gente, enquanto PM, precisa estar confortável com isso. E o comercial, ele precisa ter margem também para conseguir encantar o cliente naquela apresentação. Então, alinhar uma apresentação comercial baseado nas expectativas do que tem planejado para o produto e ainda conseguir encantar o cliente e trazer o comercial para fazer esse alinhamento com você, acho que te torna aliado deles e não um jogo do contra, assim. E as opiniões são muito relevantes porque a gente, às vezes, tem um próprio ego de achar o que a gente sabe o que é melhor, porque a gente conversa com o usuário, mas o comercial, na maioria das vezes, conversa com o cliente. Isso, em alguns casos, são pessoas diferentes. O usuário usa, o cliente paga. Então, se na apresentação você trouxer uma vantagem para o cliente, mas resolver uma dor do usuário, mostrando que você conhece o mercado, eu acho que isso ajuda muito. Então, o que resolveu foi trazer o comercial para perto nas apresentações comerciais, na construção de apresentações comerciais. Isso foi muito interessante. Segundo ponto, alinhamento de linguagem interna e externa. Tem termos, algumas coisas que são ditas no pitch comercial que elas dão a entender que elas são a mais do que elas realmente são. E a gente está alinhado em termos, tipo assim, o que a gente fala aqui dentro é o que a gente vai falar lá fora. E o que o cliente vai escutar lá fora, uma vez que ele assine o contrato e entra, ele vai escutar aqui dentro também. E eu acho que esses pontos de alinhamento são muito interessantes para a gente não ter esse, não, mas espera aí, e aí cabe a interpretação, e aí qualquer ruído de interpretação, o cliente recorre ao que está no contrato. E quando uma relação chega a um ponto de discutir e esmiuçar o que tem dentro de um contrato, talvez essa relação já esteja um pouco abalada. Então, eu acho que é isso, eu acho que a gente sempre vai continuar
pelo menos em cenários B2B, jogando esse jogo, uma vez que o comercial tem uma responsabilidade em trazer pessoas para dentro. Hoje a gente tem muita coisa de PLG, onde o produto mesmo tem uma estrutura de venda e a gente tem um CS ali para apoiar, mas isso não é muito difundido. Eu vejo, assim, outras empresas de fora fazendo, mas aqui eu não vejo tanto. Então esse jogo aqui vai continuar acontecendo. E a gente não pode ir contra isso, assim, tipo, nossa, o comercial me fudeu, o comercial acabou com a minha vida. Ah, mas o comercial não sabe, o comercial vende coisa que a gente não entrega. A gente vai nessa e vira um cabo de guerra que no fim, lá na ponta, é só a empresa, é só o nome da empresa que tá lá. Não tem o time comercial da empresa X fez isso, mas o time de produto. Eu acho que assim, do portão para fora é tudo a mesma coisa. E essa briga, ela não leva a lugar nenhum. E dependendo da intensidade dela, faz até a empresa perder dinheiro e a gente perder saúde mental. E a gente não quer nenhum dos dois. Mas é isso, acho que são essas reflexões que eu tenho sobre esse jogo, assim, como ele é interessante de ser jogado e como que surge o efeito. Você conseguir trazer essas pessoas para perto e construir laços com ela e estar alinhado em termos de linguagem, comunicação, como as coisas são faladas. Eu queria entender a sua visão sobre isso. Também os comentários estão aqui e vai ser um prazer trocar contigo. Beleza? Te vejo no próximo vídeo. Obrigado por ter ficado até aqui e até mais.